Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 22 de março de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse o sétimo vídeo que faço sobre a entrevista da advogada Ana Cristina com o pastor Elvis Silva. A Ana Cristina mora na capital do Rio de Janeiro e possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Foco nas Ideias Responde. Ela tem feito ultimamente várias entrevistas com pessoas cristãs nas ruas do Rio de Janeiro. Já são 13 vídeos, 13 entrevistas que ela fez. E essas entrevistas estão no canal dela. Dentre essas 13 entrevistas, a Ana Cristina entrevistou 3 pastores evangélicos. Ela entrevistou primeiramente o pastor Gelton, depois o diácono Lúcio e agora, por último, o pastor evangélico Elvis Silva. Sobre os 2 primeiros, os pastores Gelton e Lúcio, fiz uma série de vídeos analisando a fala deles. E agora estou fazendo uma série também em relação ao pastor Elvis Silva. A Ana Cristina dividiu essa entrevista com o pastor Elvis Silva em 2 vídeos. O primeiro mais longo, com duração de 23 minutos e 51 segundos. Então vou voltar aqui ao mesmo trecho da fala do pastor Elvis Silva. O Elvis Silva, ele é formado em Direito, ele é advogado. Além disso, ele é formado em Teologia e fez doutorado em Teologia. Então ele é advogado, pastor evangélico e doutor em Teologia. Muito bem, nesse trecho que eu vou aqui trazer novamente, o link da entrevista por completo, do vídeo da Ana Cristina, está aqui em minha página, na parte superior, para que você assista lá a entrevista na íntegra, no canal dela. Então volto aqui ao mesmo trecho da fala do pastor Elvis, que comentei ontem, no vídeo de ontem, que é ainda sobre o censo do rei Davi, porque aqui quero trazer mais um fator aqui. Então vou trazer aqui mais um trecho, que é o mesmo trecho que está no tempo de 7 minutos e 40 segundos da entrevista. Antes de entrar aqui no tema desse vídeo, ouça novamente aí a mensagem da ex-cristã Célia Quirino. A Célia Quirino mora em João Pessoa, na Paraíba, capital. E ela fez um vídeo com suas confissões. Ela mostrou o que ela vivenciou na igreja cristã, quando ela foi uma cristã. Hoje ela abandonou aí a crença cristã. Então ouça aí o que a Célia Quirino diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, muito se bem. fosse verdadeiro... Vamos agora ao tema de hoje. Vou trazer aqui, novamente, a fala do pastor Elvis Silva, que é uma pessoa muito educada e simpática. Vou trazer aqui a fala dele no tempo de 7 minutos e 40 segundos do vídeo lá da entrevista com a Ana Cristina. Então, nesse tempo, a Ana Cristina diz assim, abre aspas:
E aí teve essa questão do Davi. Depois ele ainda cometeu mais, o caso do censo. Fecha aspas aí. A Ana Cristina fala isso aqui para o pastor Elvis Silva. Aí ele responde assim, abre aspas, do censo. Eu acho que o censo ainda foi pior. Por quê? Porque do adultério... Não. Claro que foi uma coisa braba, pesada, né? A mulher engravidou, fecha aspas aí. Ele responde aqui a Ana Cristina, o pastor Elvis Silva. No primeiro momento aqui, ele diz que o caso do censo do rei Davi foi pior que o adultério praticado pelo próprio rei Davi. Só que o pastor voltou atrás. Ele se conscientizou de que aqui ele afirmou uma coisa ingênua. É óbvio que o censo colocado em prática pelo rei Davi não foi grave como o adultério praticado pelo próprio rei Davi em relação à mulher chamada Batseba, entendeu? Então o pastor voltou atrás. Ele disse que, claro, o adultério foi muito pior. E foi mesmo, e foi. Muito bem. Então aqui vou novamente trazer esse assunto. Ouça aí essa pergunta feita pela Ana Cristina e essa observação do pastor. Ouça aí, depois eu volto. Ouça. Entendi. Não. E aí teve essa questão do Davi, né? Teve essa questão do Davi. Depois ele ainda cometeu mais um. Não, ainda... Do censo. Do censo. Eu acho que o censo ainda foi pior. Por quê? Porque do adultério, não, claro, foi uma coisa brava, pesada, né? A mulher engravidou, né, etc. Olha Muito só. bem, gente. Então vamos aqui. Antes de fazer uma análise, mais uma análise sobre um ponto aí dessa lenda do censo determinado pelo rei Davi, novamente aqui trago dois teólogos, dois teólogos norte-americanos. O Bart Ehrman, que está aqui à minha direita, Bart Ehrman, e aqui o Norman Geisler. Os dois, repito, norte-americanos. Dois teólogos, dois doutores em teologia. O Bart Ehrman está vivo. O Norman Geisler morreu no dia 1º de julho de 2019, ano passado. Há uma profunda diferença entre os dois. O Bart Ehrman eu trato como teólogo sério. Este aqui, ó, Bart Ehrman, teólogo sério. E o Norman Geisler era um teólogo cristão fundamentalista. Então a diferença é gritante entre os dois. Um vê as fantasias da Bíblia como se fossem reais, no caso aqui do Norman Geisler. Já o Bart Ehrman vê as fantasias da Bíblia como elas realmente são, fantasias. Um pouquinho aqui sobre o Bart Ehrman. O Bart Ehrman mora hoje em Chapel Hill, aqui um dos livros dele, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. E aqui, ó, mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. Veja aí. Então o Bart Ehrman, ele mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ele foi um cristão fervoroso, igual ao Norman Geisler. O Bart Ehrman foi um cristão fanático. Ele pensava que a Bíblia era a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que não havia erro algum na Bíblia, contradição alguma. Só que ele, mais à frente, quando foi fazer o doutorado em teologia no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, o Bart Ehrman quebrou a cara. Ele sofreu muito, porque ele acreditava piamente na Bíblia, ele acreditava na doutrina cristã, e ele quebrou a cara. Ele mesmo diz isso nos livros dele. Então o Bart Ehrman é um teólogo sério. Dos teólogos sérios, o que eu mais admiro é aqui o Bart Ehrman, pela sinceridade dele e pelo seu profundo conhecimento em Bíblia, em cristianismo.
O Bart Ehrman é professor de cristianismo para iniciantes nas faculdades nos Estados Unidos e também professor de doutores. Quem está fazendo doutorado em teologia é aluno do Bart Ehrman. Então o Bart Ehrman, ele é professor há mais de 30 anos de cristianismo, sabe tudo sobre o cristianismo. E em seus livros ele mostra essa verdade. Tenho todos os livros de Bart Ehrman publicados aqui no Brasil, são 10 livros. É o teólogo estrangeiro que tem mais livros aqui publicados no Brasil. Então, o Bart Ehrman, ele diz a verdade. O compromisso dele é com a verdade em relação à Bíblia, é com o sistema, o método histórico crítico, que é o verdadeiro. Então, ele é muito diferente do Norman Geisler. Em qualquer livro do Bart Ehrman, em qualquer livro, você lê o livro por completo, você não dá uma risada. Porque ele aqui fala seriamente sobre a Bíblia. Bart Ehrman. Então você não ri. Em qualquer livro, em qualquer parágrafo dos livros de Bart Ehrman, ou Bart Ehrman, você não ri, você não dá uma risada. Quer ver o exemplo? Vou ler aqui, só para um trecho, vamos ver se você consegue rir. Você não vai rir aí, porque isso aqui é coisa séria. É estudo sério sobre a Bíblia. Então, na página 17, o Bart Ehrman escreve assim, abre aspas, a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os Evangelhos. O Êxodo provavelmente não aconteceu como descrito no Antigo Testamento. A conquista da Terra Prometida provavelmente é baseada em uma lenda. Os Evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. As narrativas históricas do Antigo Testamento estão repletas de invenções lendárias. E daí por diante. Você riu aí agora com essas afirmações do Bart Ehrman? Claro que não. Você não riu, porque isso aqui que ele falou é a verdade e é a coisa séria. Agora, em relação aos livros do Norman Geisler, que era um cristão fundamentalista, preso à igreja evangélicas, às igrejas evangélicas, então aqui você tem um mundo, as explicações dele, aqui um mundo de criação bastante ingênua da parte do Norman Geisler. Quando ele trata aqui das passagens bíblicas, você vai morrer de rir. E você já começou a rir desde ontem, quando eu mostrei aqui que ele, o Norman Geisler, tenta de forma inútil defender que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que a Bíblia não contém contradições nem erros. Ele diz isso. Isso é um absurdo. Qualquer teólogo sério que estuda a Bíblia com responsabilidade sabe que ela está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias, etc. Então, você ri muito com as explicações aqui do Norman Geisler. E mostrei no vídeo de ontem, ele tentando dizer que não há contradição entre o que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, com o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Ali, o que está em Samuel, na lenda da Bíblia, diz que foi o Deus hebreu que mandou Davi a levantar o censo, em 2 Samuel. Já em 1 Crônicas diz o contrário, que foi o Satanás, e não o Deus hebreu. Foi o Satanás que mandou Davi a levantar o censo. E mostrei a explicação do Norman Geisler, ele tentando de forma inútil, tentando dizer que não havia contradição ali. E você riu muito aí.
inclusive um internauta riu tanto que ela escreveu para mim, que é a Keila de Souza. A Keila de Souza acompanhou o vídeo e ela disse que riu muito aqui com as explicações do Norman Geisler. Então, vou aqui trazer mais uma contradição nesse senso aí. Mais uma. E a explicação aqui de novo do Norman Geisler, para você rir novamente. Entendeu? E você vai rir. Garanto isso. Só que lhe peço uma coisa. Deixe para rir, segure o riso, deixe para rir depois do vídeo. Porque se você rir agora, aí você vai tirar minha concentração aqui. Certinho? Então, muito bem. Então, vamos aqui a outra contradição, que está aqui, naquela lenda sobre o censo do rei Davi. Então, anotei aqui. Vamos aqui a outra contradição. Vamos aqui. Veja bem. Eu disse no vídeo anterior que o censo, o levantamento do censo, está aqui na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 24, e ele é repetido em 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, capítulo 21, certo? Aqui está. Então, o relato que está aqui, o levantamento do censo, ele é repetido em 1 Crônicas. Então, ele está em 1 Crônicas, como também em 2 Samuel. Só que o hebreu, eles inventavam essas histórias e também eles copiavam uns dos outros, copiando as histórias. E ao copiarem, eles acrescentavam os pontos de vista dele, entendeu? Então isso aí dava diferença. E é por isso que há diferença na Bíblia, contradição. Porque são textos copiados entre os hebreus, e eles modificavam esses textos do jeito que eles queriam. É por isso que você encontra várias contradições na Bíblia. E vamos agora a mais uma. E você depois vai rir muito com o Norman Geisler dizendo que não há contradição. Já o Bart Ehrman vê essa contradição aí de forma bem clara. Entendeu? Então você vê que uma coisa é um teólogo preocupado com a seriedade da Bíblia. Outro aí preocupado com fantasias bíblicas, porque pertence a uma determinada igreja. A diferença é gritante, certo? A diferença é gritante. Então vamos aqui. Vou mostrar mais uma contradição, uma discrepância aqui, no levantamento do censo. Então vamos aqui para o primeiro aqui relato, que está em 2 Samuel, capítulo 24. Então, nessa lenda aqui, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 3, está o seguinte. O Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi por ter levantado o censo em Israel e Judá. O Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi. A história, a lenda, é tão sem lógica que, em 2 Samuel, quem mandou o rei Davi a levantar o censo foi o próprio Deus hebreu. Então, o Deus hebreu não podia ficar com raiva do rei Davi por ele ter levantado o censo, porque a ordem partiu do próprio Deus hebreu. Mas como a lenda é ingênua, o escritor hebreu que escreveu isso aqui, ele fez de uma forma despreocupada, ingênua. Então aí ele colocou aqui que mais à frente o Deus hebreu ficou zangado com Davi. Então vamos ler aqui o que está no versículo 13 do capítulo 24 de 2 Samuel. Aqui o Deus hebreu, ele se apresenta ao profeta Gade, o Deus hebreu aqui, em sonho. Ele se apresenta ao profeta Gade para que Gade, o profeta, vá até ao rei Davi e que exponha ali 3 castigos. Porque o Deus hebreu, repito, ficou com raiva pelo fato de o rei Davi ter feito o censo. Veja a ingenuidade da lenda. Aí o profeta Gade,
ele vai até ao rei Davi e ele diz a Davi que o Deus hebreu colocou 3 castigos para que o Davi escolhesse. 3. Então Davi teria que escolher o rei Davi. Então aqui no versículo 13 estão descritos aqui os 3 castigos. E vou ler para vocês agora. Então vamos lá, versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi. Viu aí? O Gade, o profeta, foi a Davi. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? O primeiro aí, ó, o primeiro castigo que Davi poderia escolher. 7 anos de fome, 7 anos de fome em Israel. E aí o segundo castigo: ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam. Aí o segundo castigo. O primeiro, o Davi teria que escolher. O primeiro, 7 anos de fome em Israel. O segundo, 3 meses de perseguição dos inimigos do rei Davi ao próprio rei Davi. 3 meses de perseguição, o segundo castigo. E o terceiro e último castigo, aqui diz: ou que por 3 dias haja peste na tua terra. E aí diz o profeta Gade, diz assim: Davi, delibera agora, isto é, escolhe agora, Davi, um desses 3 castigos. Delibera agora, Davi, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou, que é ao Deus hebreu. Porque o Deus hebreu aqui perdeu a onisciência também. O Deus hebreu mandou o Gade, o profeta Gade, ao rei Davi, apresentando ali 3 castigos para que o rei Davi escolhesse. Então, como o Deus hebreu mandou o Gade ir ao rei Davi para escolher 3 castigos, então o Deus hebreu não sabia qual castigo seria escolhido pelo rei Davi. Então a lenda é tão ingênua que ela também, mais uma vez, ela anula a onisciência do Deus hebreu. Então aqui são 3 castigos, gente, nesse relato aqui de 2 Samuel. O primeiro castigo, 7 anos de fome em Israel. O segundo castigo, a perseguição dos inimigos do rei Davi ao próprio rei Davi durante 3 meses. E o terceiro castigo, 3 dias de fome em Israel. Então o rei Davi teria que escolher naquela hora, diante do profeta Gade, teria que escolher um dos castigos, entendeu? Teria que escolher um dos castigos. E dos 3 castigos, o que foi escolhido aqui, um dos 3 castigos, apenas um, foi 3 dias de peste em Israel. E aí o que aconteceu? O Deus hebreu, de uma forma injusta, novamente na lenda bíblica, o Deus hebreu jogou uma peste por 3 dias em Israel. E essa peste matou 70.000 homens. Está aqui no versículo 15. 70.000 homens foram mortos aí pela peste jogada pelo Deus hebreu. E aqui mais uma injustiça na lenda bíblica. O Deus hebreu punindo pessoas inocentes. O povo de Israel não teve culpa pelo fato de o rei Davi ter levantado o censo. E nem o rei Davi, porque quem mandou levantar o censo aqui, no início da lenda, foi o próprio Deus hebreu. Por favor, não ria, porque você está rindo aí e atrapalha a minha explicação aqui. Keila, por favor, Keila de Souza, deixe para rir depois, por favor. Você atrapalha a minha explicação aqui. Você é uma mulher educada, eu sei. Contenha o riso, por favor. Então, gente, veja bem. Vamos pegar aqui mais uma contradição. Mais uma contradição e vamos ver aqui a explicação do Norman Geisler, dizendo novamente que não há contradição. E você vai morrer de rir. Você vai morrer de rir. Então, muito bem. Então, grave bem.
aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13, está dito que o profeta Gade, levou a Davi 3 castigos para que Davi escolhesse um. O primeiro castigo, 7 anos de fome, 7 anos de fome em Israel. O segundo castigo, 3 meses de perseguição dos inimigos do rei Davi ao próprio rei Davi. E aqui o terceiro castigo, 3 dias de peste em Israel, 3 dias de peste. E aí o rei Davi escolheu aí o castigo de 3 dias, peste em Israel de 3 dias. E o Deus hebreu matou ali 70 mil pessoas inocentes em Israel, que não tiveram culpa pelo fato de o rei Davi ter levantado o censo. O rei Davi era o rei Davi. Rei, naquele tempo, mandava e estava mandado. Quem não obedecesse seria executado. Muito bem, então isso aí, gente, é o que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. Os 3 castigos expostos ao rei Davi para que ele escolhesse um. Agora veja a diferença, uma diferença aqui, uma discrepância, uma contradição com o que está em 2 Samuel. O mesmo relato em 1 Crônicas, capítulo 21, o levantamento do censo. Então, mais uma contradição aqui em relação ao que está em 2 Samuel. Mais uma discrepância. Então vamos. Aqui, novamente, o Davi escolhe o castigo. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 11 e 12. Então eu vou ler aqui, que você vai achar muita coisa parecida com o que está em 2 Samuel. Só que há uma pequena diferença aqui, uma contradição. Vamos ver se você descobre. Vou ler aqui e depois eu pergunto a você. Então vamos lá, vou ler assim. Capítulo 21 de 1 Crônicas, versículos 11 e 12. Está escrito assim. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, veja aí, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Muito bem. Li aqui 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 11 e 12. E isso aqui está em 2 Samuel também, você viu? Capítulo 24, versículo 13. Então aqui você vê muito bem que houve uma diferençazinha aqui nos castigos. Eu disse que em 2 Samuel, capítulo 24, eu li aqui, foram 3 castigos. 7 anos de fome em Israel, 3 meses de perseguição ao rei Davi por parte de seus inimigos, ou 3 dias de peste em Israel. E o castigo escolhido foi 3 dias de peste em Israel. E aí o Deus hebreu, de forma injusta, matou ali 70 mil pessoas. E qual é a diferença daqueles castigos para o que está aqui em 1 Crônicas? A diferença é logo no início, gente. Ali você viu que foram 7 anos, não é isso? 7 anos de fome em Israel. Veja bem, 7 anos de fome em Israel. 7 anos de fome. Lá no relato de 2 Samuel. Já aqui, a diferença
há discrepância, há contradição entre os números. Lá, repito, 7 anos de fome em Israel. E aqui, apenas 3 anos de fome em Israel. Olha a diferença. Já os outros castigos são iguais. 3 meses de perseguição ao rei Davi, 3 meses são iguais. E também aqui, 3 dias de peste em Israel, são iguais. A única diferença aqui é em relação ao primeiro castigo. É em relação ao primeiro castigo. 7 anos de fome em Israel, como diz segundo Samuel. E, diferentemente, em 1 Crônicas, 3 anos de fome. Veja a diferença. Viu aí a contradição? A discrepância? E aí, 7 anos de fome em Israel, como diz segundo Samuel, ou então 3 anos de fome em Israel, como diz 1 Crônicas, qual dos dois aí está certo, hein? Qual deles? Porque os dois não podem estar certos, porque dizem coisa diferente. 7 anos de fome não é a mesma coisa que 3 anos de fome, entendeu? 7 é um número, 3 é outro número. E aí, quem está dizendo a razão nessa lenda? Aquele que escreveu 2 Samuel ou o que escreveu 1 Crônicas? E aí? Deus mandou o profeta Gade, na lenda bíblica, até ao rei Davi, para falar sobre 7 anos de fome, como está em 2 Samuel, ou apenas 3 anos de fome, como está em 1 Crônicas. É isso aí, gente, a contradição. Porque a Bíblia está lotada de contradições. Porque eles iam escrevendo à vontade. Eram lendas, então eles tinham a liberdade de modificar o texto de outro, de acordo com seu ponto de vista. Agora vocês vão rir muito, vocês vão rir bastante. Eu aposto como vocês vão rir muito com a explicação aqui do Norman Geisler, para dizer que não há contradição na Bíblia, não existe contradição na Bíblia, porque ele era um cristão fundamentalista. Ele não lia a Bíblia com seriedade como lia o Bart Ehrman, ou Bart de Ehrman. Ele não lia a Bíblia assim. O Norman Geisler interpretava a Bíblia ao pé da letra. E aí é um absurdo, porque qualquer teólogo sério sabe que a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias, erros de toda espécie, porque é um livro humano. Não existe Deus algum. A Bíblia não foi um livro inspirado por Deus nem pelo Espírito Santo. A Bíblia é, como qualquer outro livro, um livro humano. Um livro humano, com suas limitações de sua época, entendeu? Então vocês vão rir muito com a explicação aqui, ó, do Norman Geisler, dizendo aqui que não há contradição. E aí o que ele faz? Ele deturpa, mais uma vez, o texto bíblico. Deturpar o texto bíblico em 2 pontos. O primeiro, quando você dá um significado diferente a um texto, sem modificar o texto. E outro aspecto, você deturpa um texto quando você coloca nesse texto elementos que não existem no texto. Então você está deturpando o texto. Então o Norman Geisler, ele vai mais uma vez deturpar o texto bíblico, porque é impossível dizer que não há contradição na Bíblia. Então vamos aqui, para que você entenda isso bem direitinho. Muito bem, gente. Aqui no livro do Norman Geisler, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, ele aqui na página 186 vai mostrar que não existe contradição nas passagens que mostrei agora, não é? 7 anos de fome, segundo o livro de 2 Samuel, ou 3 anos de fome, segundo o primeiro Crônicas, primeiro livro de Crônicas. E aí, qual o valor? 7 anos de fome em Israel ou 3 anos de fome?
qual aí o verdadeiro? Porque isso aí está em contradição. Então ele vai tentar explicar aqui que não existe contradição. E você vai rir muito aí com a explicação do Norman Geisler. Então vamos aqui, página 186. Ele coloca aí o capítulo, o livro, capítulo e versículo. Ele coloca assim: segundo Samuel, capítulo 24, versículo 13. Ali está dito 7 anos de fome, um dos castigos para o Davi escolher, 7 anos de fome em Israel. Então aqui ele diz, o Norman Geisler, por que o número dos anos de fome diverge, isto é diferente? Porque o número dos anos de fome diverge em relação ao mencionado em 1 Crônicas, capítulo 21. Então ele está perguntando aqui, ele vai responder. Ele está perguntando aqui, por que está escrito em 2 Samuel que são 7 anos de fome em Israel? E por que está escrito em 1 Crônicas que são 3 anos de fome e não 7 anos? Então ele vai tentar explicar aqui que não há contradição aí. Então você vai rir muito. Aí ele descreve o problema. Ele diz assim: Deus falou com Gade, o profeta. Deus falou com Gade e o instruiu a oferecer a Davi 3 opções de castigo pelo seu pecado. Na verdade, Davi não pecou, porque em 2 Samuel, Davi cumpriu a ordem do Deus hebreu. Foi o Deus hebreu que mandou Davi fazer o censo. Então Davi não tem pecado algum aí. Mas vamos lá. Aí ele diz, o Norman Geisler, Deus falou com Gade e o instruiu a oferecer a Davi 3 opções de castigo pelo seu pecado. De acordo com 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13, a fome seria de 7 anos. 7 anos lá, em 2 Samuel, 7 anos. Continua o Norman Geisler. Mas, segundo 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, a fome seria de 3 anos. Qual o número correto? Ele pergunta, o Norman Geisler. Agora ele vai resolver aqui, dizendo que não é contradição. E você vai rir muito. Você vai rir muito aí em sua casa, viu? Você aí, Keila. Segure o riso. Vamos lá. O Norman Geisler diz assim, abre aspas, há 2 modos pelos quais podem se conciliar esses 2 relatos. Ele está dizendo aqui que não há contradição, que você pode unir esses 2 relatos aí, 7 anos e 3 anos de fome. Ele diz que não há contradição aí. Continua ele. Alguns comentaristas, diz ele, alguns comentaristas propõem, veja bem, que o profeta Gade realmente confrontou Davi em 2 ocasiões diferentes. Ele está dizendo aqui que alguns comentaristas, com certeza pastores evangélicos ligados a igrejas, ele está dizendo aqui, o Norman Geisler, que esses aí comentaristas, eles propõem, ou seja, eles imaginam uma coisa que não está no texto de 2 Samuel, como também no texto de 1 Crônicas. Então esses comentaristas aí, eles deturpam o texto bíblico, como vou mostrar aqui em seguida. Então, muito bem, o Norman Geisler está dizendo que alguns comentaristas propõem aqui que o profeta Gade realmente confrontou Davi em 2 ocasiões diferentes. Esta proposta baseia-se na diferença que há na linguagem usada para apresentar as opções a Davi. Na passagem de 2 Samuel, Gade, o profeta, apresenta as
ou seja, apresenta as 3 opções de castigo na forma de perguntas. Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Em 1 Crônicas, as opções são apresentadas mais na forma de uma ordem. Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários. E continua o Norman Geisler. E agora você vai rir mais ainda. Ele diz assim: os que oferecem esta solução, isto é, aqueles comentaristas que dizem, que propõem que o Gad teve 2 encontros com o rei Davi, e não apenas um, mas 2, esses aí que propõem essa maluquice, esses aí, diz aqui o Norman Geisler, os que oferecem esta solução presumem que, segundo Samuel, tenha registrado o primeiro encontro de Gad com Davi, no qual as opções foram apresentadas para a consideração de Davi, e que após jejum e oração, Gad retornou para saber da decisão de Davi. Nesse ínterim, Deus reduziu a duração do tempo de fome de 7 para 3 anos, em resposta a uma súplica de Davi. Fecha aspas aí. Gente, isso aqui é para você rir bastante. É para você rir bastante. Como eu sempre digo aqui, e estou apresentando provas, o Norman Geisler, ele deturpava os textos bíblicos, porque é impossível você dizer que a Bíblia não contém contradições. É impossível. Como é impossível, aí ele inventava coisas aqui que não cabem jamais no texto que está na Bíblia. Tanto no texto de 2 Samuel, como no texto de 1 Crônicas, não houve ali 2 encontros coisíssima alguma. Ele está inventando aqui. Ele está dizendo que no primeiro momento, em 2 Samuel, isso aqui é para você rir bastante. Parece até uma explicação de uma criança com 8 anos de idade. O Norman Geisler está dizendo aqui, está insinuando, que pode ter havido 2 encontros do profeta Gad com o rei Davi. Veja aqui a brincadeira do Norman Geisler. Ele diz que pode ter havido 2 encontros, que segundo Samuel, segundo o livro de Samuel, houve ali o primeiro encontro. O Gad disse a Davi que o Deus hebreu queria que o Davi escolhesse dos 3 um castigo. E diz aqui o Norman Geisler que isso aí foi o primeiro encontro, que o Gad disse a Davi que um dos castigos era o de 7 anos de fome em Israel. E diz aqui o Norman Geisler que pode ter aí acontecido, o rei Davi não decidiu na hora qual o castigo. Ele não decidiu, o rei Davi. Aí o Gad voltou para o encontro do Deus hebreu, em sonho. E que o Gad voltou aí, deixou o rei Davi para ainda pensar qual a opção que o rei Davi iria escolher. Veja que loucura. Isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. O Norman Geisler está dizendo que no primeiro encontro, o Gad disse 7 anos de fome para o rei Davi. Só que o rei Davi, diz o Norman Geisler, deve não ter decidido na hora. Pediu um tempo para pensar, o rei Davi, porque ele iria pensar ainda qual o castigo a ser escolhido. Aí o Gad voltou para Deus, o profeta. E aí, no segundo encontro, o Gad voltou novamente ao encontro de Davi, perguntando se Davi já havia escolhido o castigo. Gente, repito, isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. Em clínica psiquiátrica. E pior ainda, o Norman Geisler insinua que no primeiro encontro, quando
o Gade disse a Davi 7 anos de fome em Israel, e o Davi ficou pensando, ele disse que nesse tempo, quando o Gade voltou para o Deus hebreu, ele disse que nesse tempo, nesse íntere, diz ele, o rei Davi passou a jejuar, deixou de comer, veja que loucura, o rei Davi deixou de comer, fez jejum e orou muito para o Deus hebreu. E aí diz o Norman Geisler que é possível que o Gade tenha voltado e o Deus hebreu, diz ele, o Deus hebreu, de tanto ouvir as orações do rei Davi, o Deus hebreu resolveu abaixar o número. 7 anos de fome, o Deus hebreu reduziu para 3 anos de fome. É por isso que a expressão 3 anos de fome está lá em 1 Crônicas. Veja aí o que diz o Norman Geisler. Essa aí é a primeira solução dele, que ele encontrou aqui. Diz ele, alguns comentaristas propõem, viu aí gente, como eles deturpam o texto bíblico? Veja a piada. O Gade vai ao rei Davi, dizendo ali os 3 castigos, para que Davi escolhesse um. E aí o rei Davi pede um tempo ao Gade para pensar qual dos 3 castigos o Davi iria escolher. Veja aí, não ria, por favor, não ria. Aí o Davi fica pensando, o Gade volta para Deus. Aí o rei Davi fica pensando, qual dos 3 castigos eu vou escolher, hein? O rei Davi fica pensando. E aí o rei Davi começa a jejuar, começa a entrar em jejum e ora muito para que o Deus hebreu ali tenha compaixão dele. E no segundo encontro, aí o Deus hebreu ouviu as lamentações do rei Davi, e no segundo encontro, que está em 1 Crônicas, diz o Norman Geisler, aí o Deus hebreu reduziu a pena de 7 anos de fome para 3 anos de fome. É assim que o Norman Geisler explica a contradição. E você vê que isso aí é caso de internação em clínica psiquiátrica. É caso de internação em clínica psiquiátrica. Primeiro lugar, o Norman Geisler deturpa o texto bíblico. No relato de 2 Samuel, e também no relato de 1 Crônicas, não existe nada disso de primeiro encontro, de segundo encontro. Houve apenas um único encontro. Houve apenas uma visita do profeta Gade ao rei Davi. Então eu digo que o Norman Geisler, ele deturpava o texto bíblico, porque é impossível você desfazer uma contradição bíblica. Como é impossível, aí ele passou a imaginar uma história fantasiosa que piora mais ainda a situação. É quando se diz que a emenda sai pior que o soneto. Então veja, leia a Bíblia. No relato de 2 Samuel, só houve um único encontro do profeta com o Davi. E o Davi, na mesma hora, o Davi escolheu o castigo. Tanto em 2 Samuel, como em 1 Crônicas. Repito, Norman Geisler deturpava os textos bíblicos. Não existe Davi entrando em jejum no relato de 2 Samuel. Não existe Davi orando ao Deus hebreu para abaixar a pena de 7 anos de fome para 3 anos em 2 Samuel. Como também em 1 Crônicas. Não existe em 1 Crônicas também, no relato, não existe o rei Davi entrando em jejum. E não existe o rei Davi fazendo oração ao Deus hebreu para reduzir a pena de 7 anos de fome para 3 anos de fome. Isso é uma invenção do Norman Geisler, uma deturpação do texto bíblico. Deturpar o texto bíblico, eis uma modalidade de deturpação, quando você coloca elementos que não existem no texto. Foi o caso que fez aí o Norman Geisler. Ele inventou que pode ter havido o primeiro encontro e que o Davi jejuou, que o Davi orou, e aí o Deus hebreu com pena reduziu a pena de 7 anos de fome para 3. Isso é loucura, gente.
é caso de internação em clínica psiquiátrica. E vou mostrar aqui agora, vou ler na íntegra as duas passagens, em 2 Samuel e em 1 Crônicas, para mostrar a vocês a verdade. Então vamos aqui. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. Está escrito assim. Veja aí. Veio, pois, Gade, o profeta. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Aí veja o que diz o profeta Gade naquele mesmo momento, naquela única visita ao rei Davi. Ele diz assim: Davi, delibera agora. Olha aí, delibera agora. Isto é, Davi, escolhe o castigo agora, neste momento, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. E logo em seguida diz: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Porém muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E aí continua: Então enviou o Senhor a peste a Israel. Morreram 70.000 pessoas. Então você vê que em 2 Samuel, versículo 13, o profeta Gade expõe ao Davi 3 castigos, para que o Davi escolhesse naquela hora, naquele momento. Aqui está: delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. E aí o Davi falou para o Gade, e o Gade voltou para o Deus hebreu, e o Deus hebreu lançou a peste. Não existem 2 encontros aqui do profeta Gade com o rei Davi, como propõe o Norman Geisler. Isso é brincar com o texto bíblico, é deturpar o texto bíblico. O Gade levou os 3 castigos ao rei Davi, e na hora o rei Davi escolheu o castigo, e o Deus hebreu mandou a peste. Acabou-se. Não houve 2 encontros aqui. A mesma coisa no relato de 1 Crônicas. Vamos lá, capítulo 21, versículos 11 e 12. Diz assim: Veio, pois, Gade, olha aí, repetindo, o profeta: Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Aí vem: ou 3 anos de fome, olha a contradição aí, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias o anjo do Senhor ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. E aí o Gade diz, de novo: Davi, vê, pois, agora. Davi, eu quero essa resposta agora. Eu quero que você me diga qual o castigo que você escolheu, que você vai escolher agora. Vê, pois, agora. Que resposta hei de dar ao que me enviou? E aí continua. Então disse Davi a Gade, a mesma coisa Davi disse. E aí em seguida diz: Então enviou o Senhor a peste a Israel. E caíram ali de Israel 70.000 pessoas, foram mortas pela peste. Então você vê aqui que nos 2 relatos, de 2 Samuel e de 1 Crônicas, só houve um encontro do profeta Gade com o rei Davi. Só houve um encontro. E na mesma hora, o rei Davi, melhor dizendo, disse ao Gade qual o castigo escolhido, na mesma hora. E aí, em seguida, o Deus hebreu mandou a peste sobre Israel. Então, o Norman Geisler, o que ele faz aqui? Como é impossível para ele dizer que não é uma contradição, não é uma discrepância, como isso é impossível, aí ele inventa uma história que houve o primeiro encontro, que Davi entrou em jejum,
fez oração ao Deus hebreu, que o Deus teve pena, aí reduziu de 7 anos de fome para 3 anos de fome. Isso, gente, é brincar com a boa fé das pessoas. Nos 2 textos, repito, Davi nunca entrou em jejum. Nos 2 textos, Davi nunca fez oração ao Deus hebreu, pedindo a redução desse castigo aqui. Isso é invenção, e uma invenção ingênua. Você morre de rir, que aí o Deus hebreu ficou com pena que o Davi deixou de comer, entrou em jejum, estava magrinho o Davi, Deus ficou com pena dele, aí reduz. Não, eu vou baixar essa pena, de 7 anos de fome, eu vou colocar para 3 anos. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. E a segunda solução é pior ainda aqui, que o Norman Geisler traz. Na verdade, ele sabe aqui que falou besteira, escreveu besteira. Tanto é que ele mostra a segunda opção, que também é boba, mas que traz um pouco de verdade. Então ele diz aqui: outro grupo de comentaristas, diz ele, o Norman Geisler, sugere outra, olha aí, é outra solução. Outro grupo de comentaristas sugere que o registro de 2 Samuel seja um erro de copista. Olha o que ele diz aí. Ele diz que é uma turma aí, deve ser de evangélico, uma turma diz que o registro de 2 Samuel seja um erro de copista. Olha aí, o próprio Norman Geisler afirmando aqui que pode ser um erro aí. Olha aí, um erro na Bíblia. Porque a Bíblia está repleta de erros, contradições, discrepâncias, etc. Então você vê que na segunda opção ele diz aí que pode ter havido um erro de copista, que um hebreu foi copiar o texto do outro e aí cometeu um erro. Então veja, o próprio Norman Geisler reconhecendo um erro na Bíblia. E a Bíblia está repleta de erros. Mas não foi, na pura acepção da palavra, um erro não. É porque os copistas, os hebreus, eles copiavam textos de outros e modificavam, porque não eram histórias reais, histórias criadas, que é o caso aí do levantamento do censo, cheia de lendas aí, envolvendo Deus, envolvendo anjinhos, entendeu? E uma punição injusta. Então você vê que é impossível, gente, dizer que não há contradição na Bíblia. A contradição está aí. Em 2 Samuel, 7 anos de fome sobre Israel. Em 1 Crônicas, 3 anos de fome sobre Israel. Contradição, discrepância. Porque o copista aí mudou de acordo com a vontade dele. Lendas e não fatos reais. Daí as diferenças. Então veja, o Norman Geisler, de forma engraçada, ele diz aí, não, alguns comentaristas propõem que houve o primeiro encontro. No primeiro encontro, em 2 Samuel, aí o Davi entrou em jejum, ficou magrinho, Deus fez oração ao Deus hebreu, Deus ficou com pena do Davi, porque estava magrinho por causa do jejum, aí Deus baixou a pena de 7 anos de fome para 3 anos. Isso, gente, é de uma idiotice sem fim. E ele próprio reconhece na segunda opção que houve aí talvez um erro de copista. Olha aí, o próprio Norman Geisler reconhecendo um erro na Bíblia. E a Bíblia está repleta de erros, lendas, contradições, etc. Deus algum existe. A Bíblia não é um livro sagrado, coisíssima alguma. Não existem livros sagrados. Não existem livros sagrados. Deuses não existem. A Bíblia é apenas um manual de comportamentos, de pontos de vista de um povo muito antigo, o povo hebreu. Viu aí, gente, como é impossível defender a Bíblia? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.